Divida o seu crescimento com a empresa, que a empresa vai dividir o dela com você. Olá pessoal, esse aqui é o Fácil Falar, nosso 4º episódio. Hoje a gente vai falar sobre inconformismo. O que é ser inconformado, né? Na última edição a gente falou, né, William? O William tá aqui hoje com a gente de novo. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo aqui, William. Vamos de novo. Hoje tentando construir um pouco mais informal, né? Porque a gente vai falar de um tema que traz um pouco uma reflexão sobre inconformados, né? E eu acredito que em cima desses pontos existe uma série de debates que são estratégicos. Então, puxando do nosso penúltimo, antepenúltimo episódio aí, tava um pouco mais, né, assuntos um pouco mais pragmáticos, mais técnicos. E hoje a gente vai para essa linha mais light, mais de comportamento também, porque a gente veio falando muito de gestão, muito de direção, como a gente fazer, tudo mais, e a gente veio falando sobre ser a prova de crise, sobre o que é ser uma empresa mais resiliente, como é que você toca um negócio que sobrevive a todas as turbulências do mercado. Então a gente foi lidando muito mais para uma linha de liderança, né, William? Muito mais para essa questão de tocar o negócio, né? E hoje, quando você está olhando, existem muitas técnicas que são distribuídas em vários manuais, né? Sim. Eu falo que uma empresa, ela, por mais que ela tenha aí os seus códigos, tem a forma de atuar muito protocolar com seus processos e também consiga trazer uma realidade mais uniforme, ela tem as suas nuances e principalmente aquilo que você tenha que lidar no dia a dia, que são colaboradores, instabilidade do mercado, instabilidade emocional muitas vezes dos seus clientes, instabilidade dos colaboradores, que muitas vezes fazem parte disso e que é natural. Essas chuvas e trovões aí são assuntos mais pesados mesmo, né? Coisa que você tem que lidar no dia a dia, que é mais assim. Isso. E aí, quando você traz o assunto que foi aí uma forma que nós colocamos já há 2 anos em nossos negócios, e foi um negócio muito bacana, porque a gente começou a tratar sobre esse tema de inconformados, né? O inconformismo. A gente foi abrindo a cabeça para uma série de outras opções que antes a gente enxergava determinados pontos de forma restrita, né? Falávamos muito internamente e, poxa, mas por que aquilo não muda? Por que aquilo não é assim? Por que de repente algumas pessoas não fizeram, né? E por que o cliente e tal? Por que o mercado e tal? E a gente começou a perceber que tá muita coisa relacionada ao tema que a gente vai tratar aqui hoje, vai discorrer sobre o assunto e trazer um pouco mais como, galera, a gente trabalha dentro das nossas perspectivas e dentro do nosso modelo de negócio. Não somente também com a questão de negócios corporativo, mas também pessoal, para a galera conhecer um pouco mais como a gente lida isso no dia a dia. Porque, na verdade, ser inconformado não é uma coisa que está ligada a um negócio, não é uma coisa que está ligada à sua carreira profissional, mas eu acho que é uma forma da gente poder ver a vida e aquilo que a gente quer de fato conquistar. Então, William, o que é, na verdade, para você? Eu tenho aqui uma ideia daqui do que a gente aplica, mas queria que você contasse para a galera o que é ser inconformado e por que isso é positivo para alguém que vai tocar uma carreira, vai tocar um negócio. E na vida pessoal de uma pessoa. Não, são 3 elementos, né? São 3 elementos. Eu botei 3 na mesma pergunta. É uma pergunta vai. Em 3 faixas, em 3 categorias. Vamos por partes, tá bom. Eu já fiz 3 em 1. Vamos fazer a pergunta 3 em 1. Tá? Vou tentar trazer um pouco mais desse dia a dia nosso. Também olhando um pouco para o pessoal, vamos olhar um pouco, transitar um pouco na linha de negócios. Sim. E falar um pouco da carreira, tá? Tá. Bom, Gustavo, eu vou resgatar algumas questões que foram lá atrás, onde eu
Eu tive a oportunidade de estar trabalhando para alguns empregadores. Foi um momento da minha carreira que eu olhava muito assim, cara, o que eu não concordo? Eu lembro que as questões sempre eram pautadas com base nesse termo. O que eu não concordo? Tá? E constantemente, Gustavo, eu sempre colocava e fazia uma revisão. Se você não concorda com aquilo, determinado ponto, você começa a agir em direção a mudar. Sem dúvida. Se você começa a mudar aquele ponto e você tem claro quais são os objetivos, né, de curto, médio e longo prazo, eu digo que isso naturalmente começa a afetar a sua vida pessoal. E aí eu lembro muito que muitas vezes, né, eu ainda na época, há muitos anos atrás, morava com meus pais e meu pai falava assim, tá, o que não te conforta, né, o que não te deixa satisfeito, você deve mudar rápido. Porque muita gente acaba confundindo ser inconformado com ser mal agradecido. Então não é isso. Total, né? É isso mesmo. Não é não ser mal agradecido. Mas é você não se contentar com aquilo que te incomoda. Com aquilo que não te deixa confortável. Exato. Exatamente. Então, assim, eu sempre tenho uma máxima. Tá ok. Satisfeito. É uma coisa. Satisfeito, mas não conformado. Perfeito. Tô agradecido, mas não conformado. É uma questão, então, de buscar algo melhor? Buscar algo melhor. E aí eu lembro, retomando a questão, desses momentos, Gustavo, aonde eu falava assim, tá, eu não estou conformado, mas eu levava isso como uma premissa para os meus empregadores. Eu falava, eu não estou conformado com isso. E estou fazendo isso para mudar. E aí eu lembro que surgia muito a palavra inconformismo. Você está inconformado com essa situação? Eu falei, claro. Lógico. Eu estou inconformado. Até porque a partir do momento que eu me conformo com aquilo, Gustavo, eu não mudo. Não é? Como é que você vai evoluir se você não olhar para uma coisa e você não buscar mais, se você não quiser ir para um outro patamar, se você continuar dentro de uma linha e achar que aquilo ali tá bom, que aquele lugarzinho ali é onde você tem que estar, é confortável, e aí, você não evolui. E aí, só para a gente concluir a linha de raciocínio, como eu sempre tive essa questão voltada para uma linha de negócios, sempre estive envolvido com a linha de negócios das empresas, eu tinha que atingir resultados de curto prazo. E a pressão era grande. E aí conforme você tem volume de oportunidades que você vai abrindo, que você vai conectando com o mercado, que você vai fazendo seu network, que vai fazendo a coisa acontecer, você vai sofrendo muito do não quero, não vou comprar, tá caro, não sei o quê, que são as premissas de comercial, que todo vendedor e todo bom vendedor, galera, passa sabe sempre. Que é você ter volume, ter não e o que te molda. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava constantemente inconformado. Eu falava assim, tá, a cada não que eu recebia dentro de uma parcela desse trabalho que eu desenvolvia, eu criava um list, né? E montava um banco de dados aonde eu entendia, poxa, mas por que esse cara não fechou? Porque hoje é fácil, né? Se você pega hoje em rede social, você abre aí 15 minutos de Instagram, ou põe no Google, no YouTube, você tem centenas de pessoas falando aquilo que naquela época era muito complexo. Mas eu já fazia banco de dados. E aí eu lembro que isso foi aprimorando a um ponto que, Gustavo, dali para frente começou a afetar diretamente a minha vida pessoal. É que, na verdade, isso tem até um termo em inglês aí, que os americanos usam muito, essa questão do inconformismo, que eles chamam de divine discontent. Sim. Que é você buscar esse patamar mais alto, você pegar esse aprendizado, você pegar esse não, essa negativa que você recebe e transformar isso em algo positivo para essa melhoria. Quer dizer, você tem a capacidade, você tem o poder de se tornar o quê? Você tem a capacidade de você tirar isso do lugar e transformar no que vai ser melhor, né? Esse gap aí, todo mundo tem.
Sim. E Gustavo, não só por uma questão de você... Porque qual foi a grande sacada, né? É. Era fazer uma avaliação constante sobre as falhas. Sim. Mapear os riscos, né? Porque eu percebi que dentro dessa trajetória toda, eu cometia erros iguais. Você encontrou padrões, então. Eu comecei a encontrar padrões. Entendi. Isso tudo vem de uma linha de inconformismo. Porque quando você começa a encontrar padrões, porque você fala assim, eu erro sempre na mesma questão. Opa, então é ali que é o... Se eu estou errando na mesma questão, eu tenho que aprimorar. E eu aprimorava. O legal de tudo isso é que, posteriormente, nasciam novos problemas. A fotografia mudava. Mas a diferença é que você pegou e olhou para tudo isso, e a gente faz isso, de olhar para tudo isso e transformar em algo positivo. Porque tem gente que só fica reclamando. Não, além de reclamar, não consegue mapear onde erra. Por isso que daí você vai conversar novamente com determinadas pessoas, elas erram no mesmo ponto, Gustavo. É verdade. Quando você leva isso para a vida pessoal, que você não tem que encarar tanto isso no dia a dia. Quando eu digo no dia a dia, é o mundo corporativo. Você tem que ficar ali, muitas vezes, fazendo dailies. Você faz reunião com investidor, você faz reunião com partners, você faz reunião com colaboradores. E automaticamente você tem uma regra. Você vai colocando e vai induzindo. Ó, tá vendo aqui? Então Mas quando você parte para um ponto pessoal, muitas vezes você está falando para a pessoa, poxa, você está errando aqui, cara. O que a pessoa faz? De novo. O que a pessoa faz? Pô, você errou de novo no mesmo ponto. E aí, como falta essa sensibilidade, essa análise, a pessoa erra de novo contigo. Mas isso você está falando, e é uma relação entre pessoas, é um comportamento de reclamar que está no pessoal, que está dentro do mundo corporativo. Mas eu posso pegar nesse ponto, Gustavo, que é de reclamar, e fazer um parênteses aqui, que é muito legal. Porque você sinaliza para a pessoa. Então aqui nós temos várias pessoas que vão estar assistindo a gente. Pensa nisso. Você sinaliza para a pessoa uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 10, sei lá, quantas vezes você tolera errar, né? É o erro da pessoa, na verdade. E o que acaba acontecendo? Chega uma hora que você muda. Para automaticamente o outro mudar, né? Automaticamente você muda para outra pessoa fazer esse papel e entender o seguinte. Cara, eu não tô mais nessa vibe. E aí aonde você entendeu que o inconformismo, ele começa a nascer. Porque se você mapeia os problemas, você consegue entender a quantidade de vezes que aquilo se repete dentro da linha do tempo, você começou a criar uma cultura tua. E essa cultura na linha do tempo, ela vai virando pequenas actions, pequenos planos de ação. Você vai fazendo um pouquinho por vez, isso, né? E o mais legal, brother, é que assim, quando a gente traça essa linha, o plano de ação, tanto de negócios como de vida, ele acaba se entrando mistura uma coisa na outra. E você começa a fazer uma mudança de comportamento. E aí o inconformismo nasce aí. Porque você fala assim, cara, eu não me conformo mais com essa situação. E eu vou mudar. E aí vem a pergunta de quem está reclamando, olhar para você e falar assim, putz, mas será que eu ainda vou gostar dessa pessoa se ela não for mais daquele jeito? Não é? Normalmente a pessoa na ponta acaba não compreendendo. Por isso que muitas vezes você pega ali dentro de uma organização, você tem um comportamento em determinado ponto com alguns clientes. Talvez esse seja um dos principais vetores nossos. Né? Você tem um comportamento com uma carteira de cliente por um determinado período. Depois. Só que conforme o negócio vai caminhando, você vai moldando, você vai entendendo o perfil do teu cliente, perceba, as relações elas vão mudando. Obviamente você tem um contrato de um lado que acaba regulando isso, mas você acaba não se confortando mais com uma série de situações. Que você fala assim, tá, eu não aceito mais isso. E o não aceitar significa que você está inconformado com uma situação que está acontecendo. É simples. É uma linha de raciocínio muito fácil. Olha, eu não concordo mais com esse ponto porque eu estou inconformado com o resultado que isso está me trazendo. E automaticamente você criando um plano de ação, você acaba dizendo não para essas pessoas.
E aí elas começam a dizer assim, poxa, a relação da empresa mudou, a relação de negócios mudou. E aí, Gustavo, é o que eu percebo. Quando você se depara com essas situações, tanto em carreira, essas situações como na vida pessoal, ou situações que vêm dentro de um negócio, como a gente vem construindo ao longo dos anos, né? Você vai lidando com pessoas na tua jornada que já são mais pragmáticas e também são inconformadas com o resultado que está... Você vai entrando em sintonia com aquilo que você tem de afinidade. E mudam-se grupos. Sim, mas próximo daquilo que todo mundo está buscando como uma cultura. Quem faz parte daquela cultura fica. Quem faz parte daquela cultura fica. Quem não faz, acaba que a água sobe demais e, infelizmente, o sistema acaba empurrando. Isso é uma coisa meio que natural. Porque a cada ano o mercado exige de performance humana e profissional 20% a mais. Legal, sensacional. Para você poder pegar e você entregar a mesma coisa que você entregava no ano anterior, você tem que ter um crescimento pessoal de 20% e profissional. Tem que ser uma somatização. Sim, de 20%. Você tem que entregar 20% a mais do que você fazia para você ficar no mesmo patamar, porque está todo mundo crescendo, todo mundo evoluindo. Tá. Então, isso que você falou sobre a água ir subindo, o próprio mercado vai acabando fazendo essa provocação de pegar e fazer essa seleção natural. A seleção natural ela acontece dentro de negócios e relacionamentos pessoais a cada dia. Você separa muito bem e automaticamente você coloca essas pessoas dentro de um nível de qualificação que você entende ser ideal. Ah, mas existe, né? Vamos lá. Ah, você acaba mudando o teu comportamento ficando... Né? A gente escuta de tudo, galera. Você não tem ideia. Malvadão, xarope, né? E na verdade, cara, não é. Você só tem que fazer algumas mudanças de comportamento, até porque senão você não se encaixa mais dentro daquilo que você está buscando. E isso faz parte de uma trajetória, de uma action sua. Mas, William, esse desconforto é que gera um aprendizado e que gera essa evolução. Sim, claro. Não adianta você esperar que no confortinho, dentro do que é gostosinho, você vai acabar crescendo, você vai acabar evoluindo. Sim. E, Gustavo, só fazendo uma análise, quando a gente fala muito sobre inconformismo, né, e o formato que a gente aplica a isso, não só em nossas vidas pessoais hoje, mas também olhando um pouco para a questão do dia a dia, como que você tem olhado para isso nas bases de negócio, dos negócios que estamos criando e desenvolvendo? Como que você olha a geração que vem chegando, porque nós temos aí um vácuo muito grande e uma dificuldade de fazer esses encaixes, porque o sarrafo está alto de um lado e diametralmente do outro é muito baixo. E aí nós temos um vácuo de competência e que quando a gente aplica de fato esse inconformismo, a coisa muda de figura. Dá um panorama mais ou menos assim, e de uma maneira geral, e como é seu ponto de vista sobre isso, até para que a gente possa entender como que está havendo essa transição. Olha, eu vou dar um spoiler para vocês do que é o nosso grupo de WhatsApp com essa resposta, tá? Cara, esse senhor aqui que está na minha frente, ele mandou outro dia um link de um vídeo do Bernardinho, onde você vai se lembrar porque foi você que mandou, mas eu acho que cabe aqui nesse momento que é a gente poder falar sobre a cobrança. Então nós estamos falando aqui exatamente sobre o mercado crescer 20% ao ano em performance, sobre a gente querer evoluir, crescer, sair do quadradinho. E na hora em que você acaba fazendo uma cobrança para alguém, você não está diminuindo aquela pessoa. Você não está querendo fazer com que você queira provar para ela que ela é menor. Não! Você acredita que ela tem um potencial, que ela pode fazer mais, que ela pode fazer melhor, e você está querendo puxar esse crescimento. Você não está tornando só ela uma pessoa melhor. Você está tornando ela um profissional pessoa melhor. Olha só. Exato. Porque às vezes a pessoa está achando o seguinte: ele está levando isso daqui pro lado pessoal. Isso aqui é pessoal. Exato. Isso aqui que ele está fazendo, ele está levando pro lado pessoal. Galera, não é pessoal. E as pessoas acreditam que a cobrança, na verdade, ela é pessoal
em que você, na verdade, está querendo fazer essa diminuição. E não é isso. É você pegar e você querer puxar daquela pessoa mais porque você acredita que ela pode fazer mais, porque você acredita que aquele potencial que um profissional tem, que uma pessoa tem, pode ser desenvolvido. Sim. E, na verdade, você está acreditando nela. Então, você está querendo fazer com que ela possa melhorar, se torne um profissional melhor. E no dia que você desistir de fazer isso, é porque você deixou de acreditar. Deixou de acreditar na pessoa, deixou de acreditar nas ações, né? O pessoal fala muito comigo, Gustavo, e né, a gente tem aí relacionamento com investidor hoje nos nossos negócios, Sim. Tem relacionamento com partners, tem relacionamento com toda a nossa rede MPN hoje, que é extremamente delicado lidar com todos os tipos de agente. Sim. Até porque, pessoal, só para vocês entenderem, nós estamos falando de uma rede com mais de 300 pessoas. Imagina, quando você tem um grupo aprimorado, onde você tem que ter relacionamento, onde você tem que ter cobranças constantes. Eu pratico hoje muito ser pragmático com essas pessoas e tentar extrair dela o ponto que ela não é conformada. Você está tirando ela de uma zona de conforto para ela ir para uma zona de aprendizado. Isso. Você não está conformado com isso, então eu vou te levar para uma zona de aprendizado. Mas parece que as pessoas não querem surpresa, querem algo previsível. E como é que você vai crescer diante disso? Como é que você evolui, Então, mas William? aí volta na questão. Eu não desacredito na geração, não desacredito Também nesse não. vácuo que nós estamos vivendo, tanto que a empresa continua contratando, continua treinando, continua investindo e nós continuamos fazendo o nosso papel, tá? Mas num país onde a baixa produtividade ainda impera, o vitimismo ainda impera e pessoas que dizem estar preparados para o mercado não estão, e você cobra e ainda leva para a linha do vitimismo, olha só que confusão, galera. Como que a gente resolve isso, Gustavo? Porque essa linha do vitimismo, eu acredito que ela venha de uma linha que a pessoa só aceita aquilo que é perfeito. As gerações mais novas estão acostumadas a ver imagens projetadas. Você sabe aquele ditado de só vê as pingas que nós toma, não vê o tombo que nós leva? Sim. Então, tá todo mundo acostumado a ver só a parte bonita, a parte bacana dos cases, mas para chegar num case de sucesso, você quebrou muita pedra. É o que você falou no começo aqui do podcast, que você teve que escutar muito não, e as pessoas estão acostumadas a imaginar que elas vão chegar de frente de um mundo profissional ou de um relacionamento pessoal e só vai ter flor. Não, você vai ter que saber lidar com as duas coisas. O dia a dia... O dia a dia é dureza. Não é fácil. E aí você contou do começo da tua trajetória, e eu me lembro quando a gente começou a trabalhar junto e que eu tive que sair da minha zoninha de conforto, porque eu não estava acostumado com uma forma de trabalhar que eu acho que pode ser muito positivo para quem está vendo a gente. Você e o Ricardo trouxeram, o Guilherme, nosso time todo, trouxeram para dentro de casa toda uma cultura de trabalhar com versionamento, que é uma questão muito ligada à tecnologia. E eu percebia que eu ia para uma linha que eu acho que os profissionais buscam, acabam fazendo isso, que ia tudo muito perfeito, tudo muito exato, e só quando tiver absolutamente perfeito é que eu vou ter algum valor. E não, e vocês trouxeram uma reflexão para mim que era do versionamento, que a tecnologia faz isso, ela solta a versão 1.0, 1.1, 1.2, 1. Isso, 1. aquilo, e vai crescendo. E hoje nos nossos modelos todos são versionados a ponto da gente solta versões muito rápida e automaticamente aquilo já passa por uma transformação absurda. A pessoa fala, cara, mas já mudou. Mas assim como a tecnologia, nós temos como pessoas que fazer versões melhores de nós
todos os dias, como você falou. Pequenas actions que vão melhorando você o tempo todo. Imagina se a Apple resolvesse lançar o iPhone quando ele fosse absolutamente perfeito. Não ia. Ele vai se tornando perfeito conforme o tempo vai passando. Exato. Ontem mesmo, eu estava tendo uma reunião com uma das nossas diretoras e a Rafa, né? Ela pegou e falou assim, eu falei, cara, tenta lembrar o período que você entrou na empresa. Ela falou assim, William, eu estava na versão 1.0. Então, e eu falei, olha... e agora? Ela falou, eu estou na versão 11. Ela falou, cara, mas um período de espaço muito pequeno. Curto. E ela falou assim, cara, o grande barato dos modelos de negócios da Midax é que há uma velocidade de mudança muito grande e é constante. E além de ser constante, as mudanças, ela passa uma segurança de estabilidade para todo mundo, porque as pessoas não ficam inseguras. E elas sabem e se adaptaram que tudo é versionamento. Sim. Então, você imagina se a Apple tivesse segurado isso? Era a Nokia ainda líder de mercado até hoje. Sim. Então, quanta coisa que mudou no mundo e quanta coisa que mudou no entorno porque alguém foi lá e se lançou. Então, imagina como é que seria o mundo sem o smartphone hoje? Não dá nem para imaginar. Mas se eu tivesse ficado esperando uma coisa até ela ser perfeita, até ser a prova de qualquer crítica, você imagina o que ia acontecer? Você não ia ter um monte de ganhos se você tivesse resistido e mantido isso dentro da gaveta ou dentro de casa ou esperado ficar perfeito para poder lançar. Tanto que você percebe, nós lançamos continuamente um volume muito grande de questões que são estruturantes dentro das nossas plataformas de negócio, que do nada a gente chega lá e fala, pessoal, temos que mudar isso, mudar aquilo. A gente percebe nitidamente no brilho das pessoas que vai apagando. Ele fala, porra, mas mudou de novo. Mas mudou de novo. Mas vai ter que mudar de novo, vai ter que contratar a gente de novo, vai ter que mandar aquele embora, vai ter que contratar aquele, vai ter que fazer isso. Cara, extremamente natural por um cenário que é totalmente instável. Mas o mais legal, né? E aí o que eu penso, nós colocamos os versionamentos, subimos os gatilhos para as pessoas, entregamos um produto de qualidade já numa primeira linha, tanto que tem clientes que recebem produto de primeira versão e falam assim, meu, sensacional, produto muito bom, 5 estrelas, porra, legal, só que a gente entende que está na primeira versão ainda. E aí, internamente, nossa galera já entendeu como é que funciona a lógica. O cliente, para ele, tem uma velocidade de alteração e modificação que é muito grande. Nós pegamos isso nas cadeias de negócio do marketing, no negócio das cadeias de rastreamento ou na linha de software, tecnologia empenhada, que agora tem outras mudanças aí que estão aparecendo. Cara, o pessoal fala assim, mas a transformação que vocês proporcionam para o nosso negócio é muito rápida. Nem eu tenho ritmo para acompanhar. E quando nós falamos isso, Gustavo, não estamos falando de empresica, não. Nós estamos falando de multinacionais. Empresa grande, Galera, empresa de peso, empresa que tem nome e entrega produtos com alta linha de processo. Aí você fala assim, finaliza uma reunião com qualquer cliente e fala assim, cara, é porque na nossa empresa nós somos inconformados com o que está acontecendo. E avanço é muito diferente de correção de erro. Porque tudo bem, se você vai versionando, Sim. Você tem até a condição de você ter ajustes e que você só vai dando. Boa notícia, porque daquilo você só melhora. Vai melhorando constantemente, Você só dá uma notícia boa depois, porque você melhora mais um pouco. Putz, você quer coisa melhor do que isso? Não tem. Não. E teve um caso recente até que nós estávamos empenhados num projeto novo, né? Um projeto com um parceiro de investimento, e ele pegou e falou para nós assim, olha, nós vamos lançar determinado produto, determinar a época e vamos embora. Legal. Quando nós lançamos a primeira versão, as 3 próximas versões já estavam lançadas. Só que a gente precisava da validação do modelo básico da primeira com ele. Até porque a gente não sabia muito como seria a receptividade, né? E nós, internamente, já tínhamos feito toda uma validação que a qualidade da terceira versão era muito melhor. Era um negócio, assim, excepcional.
Qualidade visual, qualidade técnica, qualidade do CS que estava atendendo, o time de abordagem. Fizemos o lançamento, o cliente fez uma reunião com toda a diretoria, que chama um, chama outro, bota todo mundo em pilha na sala, fala, olha que sensacional. E o fato da gente ser inconformado, a gente busca em cada versão fazer o melhor, o máximo possível daquela versão. Exato. E aí é onde vem o inconformismo. Compreende, galera? Vamos lá. O inconformismo, ele gera pequenos planos de ação. Esse pequeno plano de ação, dentro daquela versão, ele muda. Por isso que, de repente, Gustavo, quando as pessoas chegam pra você na tua vida pessoal e falam assim, porra, mudou pra caramba, hein, Gustavo? Sim, porque eu faço pequenos planos de ação de forma constante. E eu vou mudando na cadeia do tempo. Ou seja, na linha do tempo ali, eu mudo A, B, C, D, cheguei, poxa, atingi aquilo que eu gostaria. Até porque quando você tem que fazer uma mudança muito radical, que você tem que, fazer muito esforço, você acaba não fazendo. Ou você desiste, ou você acaba desistindo de fazer. É igual o cara que, né, a gente até usou um exemplo esses dias. O cara que entra na academia e quer puxar todos os pesos, o cara quer fazer todos os ferros possíveis. Tudo possível num dia. No outro dia ele não sai da cama. Ele está abaixo de remédio. Porque ele não aguenta. É um processo de longo prazo, né? E aí você fala, cara, não é mais fácil você ir todos os dias, entregar um pouquinho, ao invés de você ir lá e simplesmente ficar puxando, tentando você arrebentar, você vai se machucar, vai travar a coluna, vai perder. O cara quer resolver tudo de uma vez. Aí sabe o que acontece? A pessoa não entrega. A pessoa não frequenta, passa um tempo, a pessoa desiste. E aí é onde nós entendemos que isso era um diferencial competitivo nosso. Transformar uma linguagem de inconformados dentro do negócio. Cara, eu quero ser melhor dia após dia. E aí, esse plano de ação, ele delimita. Eu falei, então eu tenho que ser melhor em 15 dias. Cara, em 15 dias eu tenho poucas ações para fazer. Não é uma lista. E aí, se o cara chega na academia querendo levantar todos os ferros, todos isso, todos aquilo, isso é uma utopia. Então, se você pega e você faz pequenos planos de ações para você fazer ali constantemente, isso passa a se chamar protopia. Que tem um livro até do Kevin Kelly que fala sobre esse conceito de você fazer todo dia uma melhora. E não é por isso que você vai fazer qualquer coisa mais ou menos só porque vai melhorar no dia seguinte mesmo. Não, você tem que buscar o melhor dentro daquela faixa, dentro daquela etapa. Isso, inconformados. Aí, por isso que nós lançamos esse modelo nos negócios e funciona muito bem. Sim. Porque daí as reuniões nossas são pautadas, o que te deixa inconformado hoje? Aí a pessoa vem e faz uma lista. Olha, me deixa inconformado A, B, C. Legal, listou. O que a gente faz? Gatilho. Pegamos aquilo ali, transformamos numa action. Da action a gente regula mais ou menos para entender os objetivos, porque às vezes fica muito vago, né? A pessoa coloca de uma forma que fica muito vaga. Sim. A gente regula aquilo e começa a fazer um tratamento dentro de cada ação. Algumas nós percebemos que é estruturante, ou seja, a ação que é colocada ela leva muito tempo para ficar pronta. Fazer. Mas aí nós podemos mostrar para essa pessoa que se ela for colocando versões pequenas semana após semana e pensando em um ano, você tem 52 versões novas lançadas. Ou seja, cara, depois da 11ª versão, da 25ª versão, o negócio muda. Aí a pessoa já está engajada, tem uma transformação. Aí, brother, é que vem a dificuldade e ainda a gente tem uma vantagem hoje porque a nossa galera acaba entendendo já como é o nosso ritmo. E aqui esse podcast também tem para muita gente que está entrando nos nossos negócios. A gente já percebeu que o pessoal quando entra tem assistido Fácil Falar porque eles falam, poxa, né? De fato absorve, né? É fácil falar, mas é difícil fazer, né? E aí nós estamos aqui mostrando como funciona mais ou menos essas regras. Aquilo que seria, de repente, uma reunião pautada lá de 1 hora, onde a gente fica lá... Tá aqui dentro. Nós estamos trazendo já e deixando isso mais uniforme, para que todo mundo entenda. E quando vier, fala assim, cara, eu já sei mais ou menos como que esses caras se pautam. E você entende que essa geração que está entrando dentro do mercado de trabalho vai entender isso de uma maneira muito simples, que é como videogame.
você vai tendo as fases do videogame que vão trazendo desafios diferentes para você toda vez, em que você vai crescendo toda vez, em que você tem que ir evoluindo para você mudar de fase. Então, não é você crescer tudo de uma vez, você chegar na última fase do jogo sem você passar por todas as outras. É você querer subir o Everest se você não sobe a pedra do baú. Eu tenho um outro case aqui que é legal pra gente citar, Gustavo. Tem uma colaboradora nossa que já tá há um tempo com a gente, baita parceira, puta visão legal. E ela já passou em várias frentes de negócios. E hoje nós trouxemos ela para a holding. Sim, né? Trouxemos. Ela estava nas subsidiárias, ela fez um tour pela uma temporada, né? A gente brinca que foi uma temporada nas subsidiárias. E depois nós trouxemos ela para a próxima. Né? O que foi um negócio muito bacana, porque ela chegou para mim um determinado dia e falou assim: William, você está me aproveitando mal. Eu falei: não tô. Ela falou: não, você está me aproveitando mal, eu acho que eu posso entregar mais, eu tenho certeza. A gente fez, né, uma reunião ali. Um bate-papo, né? Bate-papo. Nada demais. E ela pegou e falou assim: cara, eu tô sendo mal aproveitada. Eu acho que você errou na estratégia. Ela foi muito... E o mais legal é que ela foi extremamente pragmática em falar: eu acho que você errou na estratégia. Eu deveria ter ficado onde eu estava. E aí... peguei e falei assim: olha, deixa eu te explicar. Você está olhando a árvore, eu estou olhando para a floresta. São coisas totalmente diferentes. Eu estou olhando você no longo prazo. E o que eu quero? Eu estou fazendo uma esteira de líderes na empresa, onde você está sendo projetado a atingir um ponto. Só que esse ponto você não consegue enxergar neste momento. Porém, eu, Gustavo, Ricardo, Guilherme, todos os shareholders da empresa, a gente pegou e falou assim: ó, ela tem potencial para atingir determinado ponto. Vamos olhar para a escala de progresso dela mensal. A cada 3 meses nós realizamos um fechamento e vamos perceber. Cara, em 75 dias a mulher estava voando. Ela estava voando. Ela se transformou, né? Ela se transformou. E o que foi mais interessante? Porque não precisou fazer muita coisa. Só que a gente começou a colocar ela no dia a dia. Começamos a colocá-la em reuniões de deliberativo, em reuniões de estratégia. Começamos a colocar ela nas war room que, pau quebra. E ela falou assim: meu Deus, o que é isso que eu estou vivendo? Né? Eu tive algumas oportunidades de estar com ela e ela pegou e falou assim: ela falou, não podia imaginar que o negócio era desse tamanho. E o mais interessante é que essa pessoa ela foi se adaptando e ela já está respondendo com outro nível de velocidade. E você percebe que cada pequeno passo que você coloca, ela fala assim: eu não estou conformada com o que eu estou fazendo hoje. Eu já estou mudando para isso. É natural. Galera, só pelo ponto da cultura, veja bem, pelo ponto da cultura que nós colocamos a pessoa, ela mesma já se adapta. E ao invés dela ficar se vitimizando pelas porradas que a galera dá nela, que eu pego ali para passar, do que a gente cobra. Às vezes as cobranças, o que ela fez? Ela foi lá e começou a se adaptar. E a cada microação dela, ela foi melhorando, tá voando baixo. É que ela entende que a cobrança é essa evolução. Ela entende que isso está ajudando ela a se transformar, isso está ajudando a fazer com que ela cresça. E ela entendeu que isso mudou a vida pessoal dela, em que ela hoje é uma pessoa melhor, uma profissional melhor, porque ela está conseguindo extrair esse potencial e transformar isso em resultado. Então, fica mais difícil quando você muda de fase? Claro. Fica. Mas, ao mesmo tempo, você está evoluindo, né? Como tornar pessoas mais inconformadas, Gustavo? Eu acredito que a gente tenha que focar sempre em mostrar essa evolução. É cutucar, porque é impossível que uma pessoa não tenha sonhos, não tenha vontade, não tenha desejo de ser melhor. Você tem que ir puxando
dessa vontade. Porque a gente levanta todo dia de manhã. Se o ser humano não tivesse esse ímpeto, esse impulso, o neném nem nascia. Não, peraí que tá gostosinho aqui na barriga da minha mãe, eu vou ficar aqui dentro, né? Se eu não quiser sair, se eu não for se lançar, se eu não for meter as caras, ai não, eu vou ficar aqui. Não, o ser humano não fazia isso. A gente tem um case emblemático, né? Esse ano que nós... tivemos uma situação, galera, com um fundo nosso aí, um parceiro de negócios de investimento, e ele sinalizou uma mudança muito radical, que isso, né, mudaria a trajetória dentro deste período dos nossos negócios. Sim. E uma coisa que nós aprendemos, sendo inconformados, é que muita coisa não assusta mais. Né? A gente passou da fase de tomar sustinho. A gente só muda a diversão. Graças a nós, os nossos negócios eles se solidificam cada dia mais e mostram ao mercado uma resposta muito mais ágil a problemas. Mudas isso, mudas aquilo, mudas aquilo, mudas aquilo. A empresa está se adequando, está fazendo vamos. E constrói crescimento. Atingimos taxas de crescimento em 2023 nunca visto anteriormente. Batendo recorde histórico atrás de recorde histórico, né? Recordes e melhorando a performance de entrega. Ou seja, nós olhamos para esse problema. Aconteceu lá por fevereiro, mais ou menos, ali, logo depois do período de carnaval. Nós sentamos. Em 15 dias, redesenhamos o modelo. Em 20 dias, tínhamos todas as estratégias na mão. Em 2 meses, as plataformas já estavam estruturadas. Em 5 meses, estamos fazendo mais um found. Né? Mas se a gente tivesse ficado acomodado, arrancado os cabelos, dito, ó vida, ó céus, ó azar. Você conhece uma pessoa... Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que fica, ó vida, ó céus, ó azar, diante desse tipo de desafio. O problema é do outro. O problema é do outro, é o que acontece lá fora, a culpa é sempre de alguém externo. Então, a gente não se acomoda Gustavo, com isso, né? Posso pegar um parênteses nisso? Vamos lá. Você me conhece, quem não me conhece sabe, né? Hoje, tocando os negócios junto contigo aí, com o Ricardo, né? A galera fala assim, como que é no batidão ali, no dia a dia? Como é que vocês, né, conseguem disponibilidade para tocar uma carteira de negócio tão grande, ter essa disponibilidade de fazer acontecer projetos do zero? A gente começa muito projeto do zero, por quê? Tem coisas que exigem uma estratégia de renovação e muitas vezes não é pegar aquilo que está pronto e melhorar. Você tem que derrubar e fazer. E fazer de novo, né? E aí, pessoal, tem um grupo nosso hoje que eu falo que tem que ter torque para trabalhar com nós. É torque e disponibilidade. Reuniões acontecem 2 horas da manhã, aos domingos. Tem dias que as dailies começam 4 horas da manhã e nós falamos assim, cara, é por um período. Ninguém fica muito tempo dentro dessa vibe. Nós entendemos o time. E aí nós colocamos um negócio desse tamanho na tela dos nossos gerenciadores e falamos assim, isso daqui nos torna inconformados. Então vamos fazer alguma coisa para resolver esse problema. Se isso não sair, ficar pronto em X tempo, nós saímos desse negócio. Sabe o que acontece? Todos dão certo. Sabe por que os projetos da Mindex dão certo? E por que a gente consegue pegar e olhar para esse versionamento e a coisa ir funcionando? Porque a gente tem um propósito. A gente tem objetivos claros. Então dá para você ir mudando. Porque você vai se aproximando e você vai buscando aquilo que você tem de visão. Nós falamos aqui num dos episódios anteriores sobre código de cultura. Vai lá, assiste lá, código de cultura, explica direitinho, tá? Nós implementamos o código de cultura. Gustavo, nós tivemos praticamente 20% do quadro trocado. Foi mesmo. 20% da estrutura de negócios foram trocados. Sabe por quê? Não tinha fit, não tinha ritmo, não tinha pegada.
E sabe o que é interessante? Nós não precisamos fazer isso. As pessoas fizeram. Automaticamente isso acabou Aí você acontecendo. fala assim, perdemos mente brilhantes. Tinha uma galera boa. Ó, Sim. uma galera positiva. Ajudava, trabalhava, mas não tinha fit cultural. Era conformado com a situação. Abrimos reunião nessa semana com profissionais de altíssimo gabarito que substituíram essas pessoas. Uma galera com uma outra visão de mundo, trabalharam em empresas multinacionais e que estão trazendo e enriquecendo cada vez a nossa base. Por quê? Terminamos uma reunião, galera, o cara falou assim para nós, isso daqui que eu quero para minha vida, cara. Fizemos uma reunião essa semana com 2 pessoas importantes aí no nosso ciclo de negócio. Um dos investidores falou assim, cara, esse é o sonho de negócio que eu quero para o meu negócio. Ele estava se referindo à metodologia que nós adotamos em nosso modelo. É E legal aí as escutar pessoas isso. falam assim, pô, por que inconformados? Porque é assim que nós abrimos todas as reuniões nossas. O que nós estamos falando aqui é um pouquinho do que a gente faz todo dia. Do formato que nós conduzimos nossos negócios e porque talvez o acerto venha de forma constante. Erramos para cacete. Mas a gente versiona, a gente Mas melhora. é versionado. Então o erro é menor. É isso aí. Essa é a grande sacada. É isso aí. O erro é menor. A gente não fica o tempo todo ilustrando vitórias, até porque nem dá tempo. Né? Até porque nem dá tempo de ficar fazendo isso. Putz, vamos comemorar isso, comemorar aquilo. Cara, a gente comemora, mas de outra forma. E nem fica chorando leite derramado também, e né? Também não fica reclamando porque deu errado. Outra coisa. Opa! Né? E tem uma questão, né, Gustavo? Nós lidamos com tubarões. Não É adianta. verdade. Hoje, lidar num topo da cadeia, muita gente não consegue compreender. Está muito distante da realidade tática operacional de muita gente. A galera fala assim, poxa, mas como que é? Cara, não dá tempo. Teve um dia, esses dias, o cara pegou e falou assim pra mim, pô, vocês não fazem comemorações? Pô, eu vejo lá, tem tanta coisa legal. Eu falei, cara, não dá tempo. Nós vamos comemorar com família, final de semana, nós vamos se divertir, vamos viajar, vamos fazer um monte de coisa. Mas não dá tempo. A gente tem que marcar datas, como a gente vai fazer lá o festival. Tem um evento agora, festival dia dia 3/9, muito bacana, um festival gigante que nós estamos fazendo aí para receber todo mundo. Mas assim, cara, não dá tempo. E não é que não dá tempo de pegar e parar. Eu vejo empresa aí, cara, fazendo festa do Oba-Oba no meio da semana. É absurdo essas coisas, sabe? Mas tudo bem. Não consigo entender determinadas coisas, mas talvez o pessoal seja conformado. Talvez seja conformado, né? Talvez seja conformado demais, né? Mas o bom é que pelo menos a gente tem muita coisa para comemorar no momento. Então a gente agenda, né? E comemora essa evolução e esse crescimento. E isso são pautas que tornam nossos times cada vez... A gente fala para a galera, né? Até... Não sei nem como está nosso tempo aí, Gustavo. A gente já vai para o final já. A gente já caminha já. Entrar para o encaminhamento de encerramento. Mas nós falamos para a galera. Falou assim, ó, a Midax é uma das empresas que mais proporciona liberdade a todos. Na forma de pensar, na forma de trabalhar, na forma de se reportar. Cara, quando construímos há anos atrás, que eu estava falando um pouco da história aqui no início, eu falava assim, o que eu não me conformo com essa empresa? Eu falava assim, cara, por que eu tenho que passar parte do meu dia dentro desse negócio? O dinheiro está na rua, cliente está na rua, eu tenho que estar atrás dele. E sabe, pessoas com uma cabeça totalmente arcaica, trazendo coisas assim que hoje eu falo, não faz mais sentido, né? Tá? Nós estruturamos bases regionais, colocamos pessoas com liberdade em outras frentes, dividimos resultado, colocamos hoje pessoas dentro de participações de resultado dentro dos nossos negócios. Cara, que coisa mais prazerosa que isso? Não tem. Sabe o que as pessoas falam assim? William, tô indo viajar hoje, quinta-feira. Eu falo, não quero... Eu até brinquei esses dias, desliga o telefone. Sabe por quê? Quando eu entro no painel dessa pessoa lá
e vou olhar as actions que essa pessoa tem, todas as entregas na linha do tempo, sabe o que acontece, Gustavo? Tá ok e superando as entregas do mês anterior, do próximo mês. Ela tem condição de fazer isso. A né? pessoa tem condição de tem. fazer isso. E sabe quem define? Aí a pessoa fala assim, bati todas as metas do mundo, fiz não sei o que, ganhei. Tá, mas e sua liberdade? E o seu tempo? E como é que tá, né? No dia a dia? Consegue ter tempo com teu filho? Consegue participar de um momento com teus pais? Consegue pegar, cara, 2 horas da tarde, numa terça-feira, um avião e zarpar? Não consegue. Aí você fala, peraí, o que está custando tua saúde, a tua liberdade, tá caro. Demais até. E aí nós criamos um grupo de inconformados, que hoje eles aceitam isso dessa forma. Entendeu? Esse é o ponto, cara. E eu acredito que esse seja o maior diferencial da Midax, sabia? É o maior diferencial. Porque a gente não se acomoda com onde a gente chega, a gente reconhece e agradece onde a gente está. Claro. E as conquistas que a gente tem. Mas é o fato da gente estar buscando todo dia mais. Todo dia a gente procurar melhorar e procurar ser a melhor versão daquilo que a gente é. Muito bom, Gustavo, muito bom. Muito bom. Galera... Eu só queria fazer uma reflexão final aqui, Gustavo. Claro, vamos lá. Depois de tanta, né, a gente colocar tantos pontos aqui, não existe certo nem errado. A gente fala isso todo santo dia para todo mundo. Não o que é certo, o que é errado. Cara, seja único. Apresente seus resultados de forma individual. Olhe pro grupo que você falou do Bernardinho, sabe? Se esforce. Entregue um pouquinho mais. Pense um pouquinho assim e fala, cara, eu vou entregar um pouquinho mais hoje. Sabe, liste aquilo que está pronto e fala assim, olha, eu entreguei, meça, faça aferições, divida o seu crescimento com a empresa, que a empresa vai dividir o dela com você. O que dá para melhorar? O que dá para ser diferente na sua vida e onde você quer chegar? Eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Isso vai mudar você como uma pessoa no seu dia a dia e como profissional. E eu acho que isso é a lição que a gente deixa hoje aqui, nesse 4º episódio. Obrigado, William. Eu acho que foi um papo... Se deixar, a gente fala aqui 4 horas, vira né, live do Gustavo Lima. Então, galera, muito obrigado. William, papão que a gente bateu aqui. Então, obrigado, galera, pela audiência. Esse foi o 4º episódio aqui do Faz Falar. Até a próxima. Valeu. Obrigado, valeu.